Saludo, Lemu! Estamos aqui hoje agradecendo a todos vocês. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Parei esse vídeo só para falar assim, gente, ó. Namu meu Horengekyo. Que todos estejam em paz em suas casas. Estamos aqui para falar sobre o terceiro requisito do crime. O crime é formado por fato típico, ilícito e culpável. Mas antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai falar hoje sobre culpabilidade. Se inscreva, compartilha e ative o sininho. Vamos analisar agora o conceito de culpabilidade. Mas antes de passarmos para os slides, a gente tem que ter uma noção. A culpabilidade, ela verifica duas coisas. A faixa etária, para analisar se a pessoa é imputável, ou seja, ela tem consciência da ilicitude, ela tem consciência do que ela está fazendo, ela tem consciência do que aquilo que ela está fazendo é certo, é errado. Ou, faixa etária, ela é menor de 18 anos, então naquele momento a gente tem que analisar isso. Então quando a gente fala de culpabilidade, a gente está falando de duas coisas. A pessoa ela é imputável ou ela é inimputável? Quando a gente está falando de imputabilidade, a gente está trazendo aquele requisito. Imputável é aquele que é maior de 18 anos ou é aquela pessoa que, além de ser maior de 18 anos, ela tem consciência de tudo o que está acontecendo. Ela sabe o que está acontecendo. Ela não está bêbada, ela não está embriagada totalmente. Ela não está drogada, não está com nenhum princípio ativo no organismo totalmente. Então ela tem total discernimento do que ela está fazendo. Ela não tem nenhuma doença mental que agrave, né, a sua consciência, que ela não tenha no momento do crime culpabilidade. O inimputável são isso, né? Todas essas coisas que eu falei. Ele é uma pessoa que não tem discernimento, é menor de 18 anos, não tem competência para analisar o que é certo e o que é errado. Vamos passar agora a analisar os seus requisitos de forma mais aprofundada dentro dos slides. Em relação ao conceito analítico do crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. O terceiro substrato do crime é o fato culpável. A culpabilidade é entendida pela maioria da doutrina nacional como um juízo de reprovação que recai sobre o autor culpado por um fato típico e antijurídico. Constitui para muitos requisito do crime e para outros pressuposto de aplicação da pena. Em nosso Código Penal, o exame das excludentes da culpabilidade permite interferir quais são os elementos que a compõem. Assim, o artigo 21 exime de pena quem pratica o fato desconhecendo seu caráter ilícito, que é o erro de proibição. O artigo 22 registra a isenção de pena para o sujeito de quem não se pode exigir outra conduta, que é a inexigibilidade de conduta diversa. O artigo 26 e 28 referem-se às pessoas que não detêm capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento. Inimputabilidade. Conclui-se daí que culpabilidade, de acordo com o nosso Estatuto Penal, resulta da soma dos seguintes elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de outra conduta. Ou seja, o elemento da culpabilidade, sob aspecto puramente formal, e tendo-se em conta os dispositivos do Código Penal que regulam o tema, pode-se dizer que a culpabilidade compõe-se, de imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e o potencial consciência de ilicitude. Em relação à imputabilidade, trata-se de incapacidade mental de compreender o caráter ilícito do fato. Vale dizer de que o comportamento é reprovado pela ordem jurídica e de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, de conter-se, conforme se extrai no artigo 26, caput, interpretado a contrário sensu. Em outras palavras, consiste no conjunto de condições de maturidade,
sanidade mental, a ponto de permitir ao sujeito a capacidade de compreensão e de autodeterminação. Para dizer que alguém praticou uma conduta reprovável, é preciso que se possa exigir dessa pessoa, na situação que ela se encontrava, uma conduta diversa. Reinhard Funk foi pioneiro na sistematização desse critério, inserindo dentro da culpabilidade. O autor estabeleceu como premissa fundamental a de que só se pode impor pena ao autor de um injusto, fato típico e antijurídico, quando se demonstrar ter sido seu comportamento reprovável. Para tanto, é necessário que dele se possa exigir conduta diversa, ou seja, que na situação em que o fato foi cometido, seja lícito concluir que o agente possuía uma alternativa válida de conduta. Para merecer uma pena, o sujeito deve ter agido na consciência de que sua conduta era ilícita. Se não detiver o necessário conhecimento da proibição, que não se confunde com desconhecimento da lei, o qual é inexcusável, sua ação ou omissão não terá a mesma reprovabilidade. Não se pode confundir a imputabilidade com a consciência da ilicitude. É preciso atentar para a diferença, notadamente no que diz respeito à imputabilidade, enquanto capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Já em relação à potencial consciência de ilicitude, refere-se a condições culturais do agente entender que aquele fato era lícito ou ilícito. Os elementos da culpabilidade, então, são imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência de ilicitude, que vamos ver de forma aprofundada nos próximos slides. Agora temos as causas também excludentes de culpabilidade. Por exemplo, em relação à imputabilidade, temos doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, a menoridade e a embriaguez acidental completa. Em relação à exigibilidade de conduta diversa, temos coação moral irresistível e a obediência hierárquica. E dentro da potencial consciência da ilicitude, erro de proibição. Em relação à imputabilidade, ela é a atribuição de capacidade para o agente ser responsabilizado criminalmente pelos próprios atos. Devemos levar em consideração que o sistema de definição de inimputabilidade ele se divide em 3 sistemas: o sistema biológico, o sistema psicológico e o sistema biopsicológico. O sistema biológico, ou etiológico, ou sistema francês, consiste naquele em que a lei fundamenta a inimputabilidade exclusivamente na causa geradora. Esse sistema foi adotado com respeito à menoridade, uma vez que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis pelo simples fato de não terem completado a idade de 18 anos. Não importa saber se a pouca idade influenciou na capacidade de entendimento ou de autodeterminação, que seria evidente numa criança de 2 anos de idade, mas discutível num adolescente com 17 anos. No caso dos menores de 18 anos, portanto, mostra-se totalmente irrelevante investigar se o sujeito sabia o que fazia, tinha noção de certo ou errado e podia controlar-se capacidade de autodeterminação. Em relação ao sistema psicológico, por meio desse sistema, que não foi adotado entre nós, bastaria o efeito para caracterizar-se a inimputabilidade, o porquê seria irrelevante. Referido sistema foi abandonado com a promulgação do Código Penal. Sob a vigência da legislação penal anterior, que é o Código Penal de 1890, permitia-se a exclusão da responsabilidade quando se verificava que o agente, independentemente do motivo, se achasse em estado de completa perturbação dos sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime, que é o caso do antigo artigo 27, parágrafo 4º. Já o sistema biopsicológico é aquele que se baseia para o fim de constatação da inimputabilidade 2 requisitos, um de natureza biológica, ligado à causa ou elemento provocador, e outro relacionado com o efeito, a consequência psíquica provocada pela causa. Assim, por exemplo, um doente mental somente será considerado inimputável se, além de sua enfermidade, constatasse que no momento da conduta encontrava-se desprovido de sua capacidade de entender a natureza criminosa do ato. Em relação à doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele está no artigo 26 do Código Penal.
A doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado se aliada à falta de capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento produz a inimputabilidade. São três os requisitos. O primeiro, biológico, a causa, ou seja, a doença mental. O psicológico, o efeito, isto é, a supressão das capacidades de entendimento ou autodeterminação. E o temporal, ocorrência dos requisitos anteriores no exato momento da conduta criminosa. O sujeito que, nessa hipótese, praticar um crime será absolvido. Trata-se de absolvição imprópria, pois ele se aplicará uma medida de segurança. Ou seja, meus caros, tem um vídeo de medida de segurança para a turma de Penal 2. E se vocês quiserem saber o que é medida de segurança, eu vou deixar aqui o linkzinho sobre ele. Medida de segurança, apenas para vocês entenderem, a pessoa com doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela fica no hospital de custódia e tratamento ou em tratamento ambulatorial. Em relação à embriaguez completa e involuntária decorrente do caso fortuito ou força maior, ela está no artigo 28, parágrafo 1º. Somente a embriaguez, intoxicação aguda e transitória causada pelo álcool, completa e involuntária, exclui a culpabilidade. A doutrina identifica 3 estágios de embriaguez: excitação, depressão e sono, que é a letargia. Considera-se completa a embriaguez nas 2 últimas fases, pois ela retira por completo a capacidade de discernimento do agente. O sujeito pode embriagar-se voluntariamente quando tem intenção de fazê-lo ou de forma culposa, excesso imprudente de consumo de bebida alcoólica. Nessas hipóteses, não incide o dispositivo em exame, que pressupõe embriaguez involuntária, ou seja, oriunda de caso fortuito quando se ingere substância cujo efeito inebriante era desconhecido, ou força maior, quando se é fisicamente forçado a consumir álcool ou substâncias de efeitos análogos. Aos casos de embriaguez voluntária, dolosa ou culposa, aplica-se a teoria da actio libera in causa, que significa que a pessoa bebeu e, nesse caso, ela não poderá se valer da excludente de culpabilidade. Juridicamente, a embriaguez completa e involuntária enseja absolvição própria por exclusão da culpabilidade. Se o comportamento ou se o comprometimento da capacidade de compreensão ou autodeterminação for apenas parcial, incidirá uma causa de diminuição de pena de 1 ou 2/3. A embriaguez pode ainda ter os seguintes efeitos: imposição da medida de segurança, no caso de embriaguez patológica, o alcoolismo, que é equiparado à doença mental, uma pessoa que é viciada em drogas, por exemplo, ou a imposição de agravante genérica, quando houver embriaguez pré-ordenada. O agente se embriaga propositadamente para cometer o crime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A menoridade está no artigo 27 do Código Penal e o artigo 228 da Constituição Federal. A responsabilidade penal dos menores sempre foi tema objeto de intensa controvérsia e difícil solução. Sem dúvida, a decisão por incriminar a conduta de um menor constitui decisão política do legislador, e qualquer que seja a saída encontrada nunca estará isenta de críticas, seja em favor ou seja contra. Com respeito ao tema em questão, nosso país já passou por diversos estágios. No Código Criminal do Império, em 1830, eram absolutamente irresponsáveis os menores de 9 anos, é um critério biológico. As pessoas que possuíam mais que 9 e menos de 14 anos de idade eram relativamente responsáveis. Isto é, somente podiam ser punidas criminalmente quando obrassem com discernimento. Critério biopsicológico. Aos 14 anos, o indivíduo atingia sua maioridade penal, o artigo 27 do referido código. Tais faixas etárias podem hoje ser tidas como absurdas ou ultrapassadas, mas não se pode ignorar que se trata de uma época em que as pessoas casavam-se aos 14 anos e morriam aos 50 anos.
O Código Penal de 1890 modificou o tratamento dado ao assunto e fixou a maioridade penal aos 14 anos, adotando unicamente o critério biológico no seu antigo artigo 27. Em 1940, com a promulgação do Código Penal, adotou-se o parâmetro até hoje vigente, ou seja, a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, os quais ficam sujeitos à legislação pertinente, a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante assinalar que a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, além de prevista no artigo 27 do Código Penal, encontra-se determinada no artigo 228 da Constituição Federal. Logo, o adolescente é uma pessoa com mais de 12 anos e menos de 18 anos completos, que pratica um fato definido como crime ou contravenção penal nos termos do referido estatuto, em ato infracional, sujeito às chamadas medidas socioeducativas, que é internação, semiliberdade, que estão presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como se sabe, as cláusulas pétreas encontram-se previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, inserindo-se dentre elas as normas constitucionais ligadas aos direitos e garantias fundamentais, que é o inciso 4 do artigo 60, parágrafo 4º. Para nós, a previsão de irresponsabilidade penal dos menores de 18 anos não constitui direito ou garantia fundamental. Isto porque, muito embora os direitos e garantias fundamentais, que constituem cláusulas pétreas, não se esgotem no âmbito do artigo 5º da Constituição Federal, todos aqueles relativos à matéria penal e processual penal encontram-se no citado dispositivo. Entendemos, então, que a norma contida no artigo 228 da Constituição Federal, ela pode ser alterada por meio de emenda à Constituição. Vale salientar que o artigo 28 afirma o seguinte: não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. A emoção é um abalo psicofísico de alta intensidade e rápido. Exemplo, quando nos transtornamos ou quando ficamos com raiva no trânsito. A paixão é um abalo psicofísico de alta intensidade e duradouro, quando nos apaixonamos por alguém. E sentimento é um movimento psicofísico de alta intensidade e baixa durabilidade, que é o exemplo do amor. Nenhuma dessas emoções, elas não podem ser justificativas para a inimputabilidade de um crime. As pessoas podem utilizá-las, essas emoções, para a diminuição, para acontecer uma minorante do crime, mas não uma inimputabilidade do crime. Em relação à exigibilidade de conduta diversa, se a pessoa se vê em situações nas quais não tem escolha, ou age de tal forma ou um mal muito maior poderia acontecer. Vamos analisar o seguinte caso para termos a real magnitude do assunto. Para obter declaração falsa e assinatura em um contrato, um sujeito aponta a arma de fogo contra a cabeça da vítima, exigindo que redija e assine o documento. Evidente que a vítima pode recusar-se a assiná-lo. No entanto, se o fizer, morrerá. Nesse caso, não se pode exigir do ofendido que assinou o documento falso comportamento diferente. Imagine ainda o gerente de uma agência bancária que se vê obrigado a auxiliar os roubadores, os delinquentes, depois de verificar que seus familiares são mantidos reféns por comparsas dos ladrões. A decisão de colaborar ou não com a subtração caberá somente ao gerente, mas em tais condições não se pode dizer que atuou com livre arbítrio e por tal razão dele não se pode exigir conduta diversa. A análise desse elemento leva em conta a conduta esperada de uma pessoa de mediana, é como fala, o homem comum, o homem médio. É evidente que cada indivíduo possui diferentes características, fazendo-nos agir de um modo especialmente diverso de outro, ainda que diante de um mesmo contexto fático. Não se trata de levar em conta tais suscetibilidades, senão de considerar um critério médio, o standard,
em cima da teoria, né, do seu criador, que é Reinhardt. De qualquer modo, sob a ótica do nosso ordenamento positivo, mostra-se inafastável o exame da exigibilidade de outra conduta, notadamente em função do disposto no artigo 22 do Código Penal. Esse dispositivo isenta a pena de quem pratica o fato sob coação moral irresistível ou age em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Agora vamos entrar nas causas legais de exclusão da exigibilidade de outra conduta. As causas previstas em lei que afastam o elemento da culpabilidade em estudo, também conhecidas como causas de inexigibilidade de conduta diversa, são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. A coação moral irresistível é a que alude o dispositivo e é tão somente a coação moral ou vis relativa. Isto porque o ato praticado sob coação física irresistível não representa um fato típico. Lembre-se que este pressupõe, antes de tudo, uma conduta comissiva ou omissiva. Esta, por sua vez, requer voluntariedade no ato praticado. A coação moral dá-se quando uma pessoa for alvo da ameaça de inflição de um mal grave e injusto. É preciso que tal ameaça seja revestida de seriedade. Se alguém diz, em tom irônico, me obedeça se não te mato, não há que se falar em coação moral, ainda que o mal prometido seja indiscutível gravidade, tendo em vista a falta de seriedade na promessa efetuada. A coação moral, por fim, deve ser irresistível, conforme pondera Bittencourt. A irresistibilidade da coação deve ser medida pela gravidade do mal ameaçado. Somente o mal efetivamente grave e iminente tem o condão de caracterizar a coação irresistível prevista pelo artigo 22 do Código Penal. Assim, por exemplo, não será irresistível a promessa de ferir o coagido para convencê-lo a matar outrem. Isto porque, poderando-se aos bens em situação de risco proibido, integridade física e vida, não é razoável exigir-se a supressão do bem maior para evitar seja alguém acometido de lesões corporais. Pode haver, por óbvio, situações limite. Preferível decidir em favor daquele que sofreu a coação. Por exemplo, imagine que uma pessoa seja obrigada a efetuar o disparo de arma de fogo letal contra o desconhecido, sob pena de, em se omitindo, ver amputado um de seus membros ou um dos membros dos seus filhos. Nesse caso, existe uma irresistibilidade. Existe a coação moral irresistível. Quando se concluir ser resistível à coação, as pessoas, o agente, ele responderá, mas será uma atenuante do artigo 65, inciso 3. Vamos entrar agora na obediência hierárquica. Dá-se a obediência hierárquica quando alguém cumpre ordem de autoridade superior revestida de caráter criminoso, desconhecendo a ilicitude de tal comando, que, ademais, não pode ser manifestamente ilegal. Então, quais são os requisitos da excludente, né? Primeiro, a relação direito público, hierarquia, ordem superior de cunho ilícito e ilegalidade da ordem não manifesta. Suponha que o diretor de um estabelecimento penal determine a um carcereiro que algeme um preso como medida de repreendê-lo por mau comportamento. Cuida-se de ordem ilegal, tendo em vista que o uso de algemas somente pode se dar quando necessário para impedir a fuga, quando houver resistência à prisão ou para garantir a segurança do preso ou de terceiros. Por esse motivo, somente responderá por crime de abuso de autoridade o superior hierárquico, ou seja, o responsável pela determinação. Imagine ainda uma ordem emitida por delegado de polícia à sua equipe de investigação para que dê um susto em um rapaz que efetuou proposta indecorosa à sua namorada. Nesse caso, também os subordinados cumprem ordem ilegal, emitida por seu superior imediato. O comando, todavia, mostra-se patentemente ilícito, por motivo pelo qual todos deverão ser punidos. O autor da ordem com pena agravada, artigo 62, inciso 3,
e quem a cumpriu com sanção atenuada, ou seja, será atenuada pelo artigo 65, inciso 3. O Código Penal Militar regula de modo diverso o referido excludente. Segundo a legislação castrense, o subordinado estará isento de pena mesmo que a ilegalidade seja manifesta. Anote-se que este, além de não poder discutir a conveniência ou oportunidade de uma ordem, não pode questionar sua legalidade, sob pena de responder pelo crime de insubordinação. Ao militar, somente não é dado cumprir ordens manifestamente criminosas. Portanto, se apesar de flagrante legal, a ordem não for manifestamente criminosa, o subordinado estará isento de pena. Um dos requisitos para a configuração da causa legal de inexigibilidade de conduta diversa é, como acima se destacou, como falamos no outro slide, que exista entre o emissor da ordem e o destinatário a relação de hierarquia, a qual tradicionalmente sempre foi apontada como sendo aquela estabelecida no seio de relações jurídicas de direito público. Argumenta-se que, em relações de emprego fundadas na CLT, existe juridicamente um vínculo de subordinação e não de hierarquia. Em hipóteses envolvendo pais e filhos e mestres e seus pupilos, ainda que exista uma obediência canina, também não se pode falar em hierarquia, pois o direito civil descreve tais relações como fundadas no chamado temor reverencial. Note-se, portanto, que o legislador admite a existência de hierarquia em contextos baseados em relação empregatícia. Então, poder-se-ia contra-argumentar que o emprego mencionado no dispositivo é o emprego público, ou seja, porém, que esse adjetivo não consta na norma, onde o legislador não distinguiu, não cumpre ao intérprete ou aplicador da lei fazê-lo. Em face disso, entendemos que com a Lei 13.344 de 2016, a figura de obediência hierárquica, descrita no artigo 22 do Código Penal, como causa de inexigibilidade de conduta diversa, passa a abarcar situações nas quais se identifica concretamente a relação de hierarquia, não só nas esferas de relações de direito público, mas igualmente no âmbito de vínculos empregatícios. Agora entrar no potencial consciência da ilicitude. O aplicador da lei penal, portanto, nesse caso, deverá verificar se o fato foi penalmente típico e se é revestido de antijuridicidade. Nesse ponto, cabe enfatizar que o conhecimento da ilicitude se presume presunção hominis. No caso concreto, cumprirá o réu demonstrar ter agido desprovido de conhecimento acerca do caráter ilícito do fato. Lembre-se que a defesa não terá de convencer o juiz, a ponto de não restar nenhuma dúvida a respeito, pois no processo penal, como regra de julgamento, adota-se o indúbio pro réu. Imagine um exemplo. Um indígena, criado em uma tribo isolada, porém com plena capacidade mental. Suponha que essa pessoa, ao se tornar um jovem já com 18 anos completos, decida conhecer um centro urbano e tão logo chega no centro de uma grande cidade, observa um cenário no interior de uma gaiola. Ao ver o animal preso, é tomado de revolta e na sincera crença de que age de modo correto, quebra o objeto para libertar o pássaro. O silvícola não responderá por crime de dano, do artigo 163, visto que atuou acreditando de boa fé, portanto, está fazendo o que era certo para a situação. Sua atitude encontra-se em sintonia com a sua cultura, com as regras de conduta que lhe foram ensinadas durante sua experiência de vida. Pode-se dizer, então, que ele agiu sem a menor possibilidade de conhecer o caráter ilícito do ato praticado. Em tais contextos que nós vimos agora no exemplo, dá-se o erro de proibição, que consiste justamente na falsa percepção da realidade que recai sobre a ilicitude do comportamento. Importante frisar que a falta de conhecimento da ilicitude, por si só, não exclui a culpabilidade e, portanto, não impede que o agente receba uma pena. A falta de consciência da ilicitude isoladamente apenas diminui a culpabilidade, fazendo com que o sujeito mereça a pena menor. O
O erro, né? O erro de proibição, quando a gente age em erro de proibição, ele sabe exatamente o que faz. Ele age dolosamente, mas não sabe que o faz errado. Assim dispõe o artigo 21 do Código Penal. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. O erro de proibição, que interfere, como visto, né, no caso, na consciência da ilicitude, se classifica-se em evitável, vencível ou inexcusável, quando, apesar da falta da consciência da ilicitude, constata-se que o agente possuía condições de ter adquirido tal conhecimento, seja com algum esforço de inteligência, seja com conhecimentos que poderia aprender a partir da vida em comunidade, e o inevitável ou excusável, quando, além de não dispor da consciência da ilicitude, verifica-se que o agente nem sequer teria tido condições de alcançar a compreensão. O erro de proibição também se classifica em erro direto e indireto. O primeiro dá-se quando falsa percepção da realidade recai sobre a proibição. Em outras palavras, o sujeito age desconhecendo que sua conduta é criminosa. O dito popular achado não é roubado. Quando afirmado de boa fé, pode representar uma situação em que o sujeito se apropria de algo que não o pertence. Já ao erro de proibição indireto, é a falsa percepção da realidade. O sujeito sabe que sua atitude é proibida, porém crê, equivocadamente, que no caso concreto haveria em seu favor alguma excludente de ilicitude. O caso do marido que acha que pode agredir a sua esposa porque ela o traiu. Vamos entrar agora no conceito de co-culpabilidade. O co indica ligação, concomitância. Já a palavra culpabilidade representa o grau de reprovabilidade que deverá incidir sobre uma determinada conduta típica. Desta forma, conclui-se que o vocábulo deve ser compreendido como a concomitância de culpas do agente e do Estado. A natureza jurídica da culpabilidade é um princípio constitucional implícito, derivado dos princípios da individualização das penas, dignidade da pessoa humana e razoabilidade, devendo o referido princípio ser definido como atribuição ao Estado de parcela de responsabilidade quando do cometimento de infrações por indivíduos que claramente sofreram e sofrem um processo constante de marginalização social, que são decididamente excluídos e alheios ao olhar estatal, tendo seu âmbito de autodeterminação abruptamente adulterado na origem, sendo essa alteração fator determinante para as escolhas negativas e os caminhos pesados a serem trilhados por eles. O objetivo central do princípio da culpabilidade não é conduzir à impunibilidade do agente, muito menos atribuir ao Estado a responsabilidade penal pelos delitos cometidos por todos, todas as pessoas que têm essa situação, fazendo-os insurgir contra o Estado a aplicação da pena. Mas o que a culpabilidade quer é gerar uma menor reprovação social da conduta do indivíduo delinquente e delinear uma pena justa, em homenagem ao princípio da individualização das penas, ao reconhecer a sua ineficácia na realização do seu papel constitucionalmente previsto e valorar que o Estado falhou em muitos casos de muitos delinquentes. Assim finalizamos o conceito de culpabilidade. Agradeço a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.